Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Taíla, esse é o Eu Juro Que Li, e no vídeo de hoje nós vamos iniciar um novo quadro aqui no canal, que é a biografia de autores famosos. Hoje nós vamos começar com a biografia de essa que é uma das minhas autores preferidas, a Jane Austen. Vamos lá? Jane Austen foi uma autora inglesa considerada uma das maiores romancistas que já existiram. E é autora de clássicos como Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Jane Austen nasceu em Steventon, Hampshire, na zona rural da Inglaterra. Ela nasceu no dia 16 de dezembro de 1775 e é filha de George Austen, o reverendo anglicano, e de Cassandra Austen. É a segunda menina de 7 irmãos. Inclusive, a outra irmã dela tem o mesmo nome da mãe, Cassandra também, e elas duas, a partir dos 8 anos, quando foram mandadas juntas para um colégio interno, viraram melhores amigas. Logo muito cedo, a Jane Austen já demonstrava esse carinho pela escrita, pela literatura. E com 17 anos, ela escreveu seu primeiro livro, que foi Lady Susan. Ela escreveu a obra baseada no que ela observava no cotidiano social da época. Em 1797, ela já tinha escrito mais 2 romances, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. O pai dela levou os escritos para um editor, mas eles não foram aceitos. O cara simplesmente rejeitou os 2 livros sem nem ao menos ter lido. E vale ressaltar aqui que o pai da Jane Austen batalhou muito para que ela conseguisse publicar os primeiros livros. E infelizmente ele não viu isso acontecer. Em 1801 a família se mudou para Bath, para o ponto de encontro da aristocracia britânica. Entretanto, em 1805, após a morte de seu pai, Jane Austen, sua mãe e sua irmã se mudaram para a vila inglesa de Shelton, onde um de seus irmãos lhe cedeu uma propriedade para que elas pudessem morar lá. Suas obras anteriormente recusadas foram publicadas somente em 1811 e 1813. Ela assinava os livros com o pseudônimo de A Lady, ou Uma Senhora. É muito provável que a Jane Austen tenha escolhido publicar os livros dela sim, e não com o próprio nome, com medo de ser atacada, já que naquela época a literatura ainda era um ambiente predominantemente masculino. A segunda fase de produção literária da Jane Austen teve início com a publicação de Mansfield Park, em 1814, e com Emma, em 1816. E foi a partir desses livros que ficou ainda mais claro a ironia da autora. Tinha uma ironia muito sutil e os romances buscavam retratar a sociedade provinciana daquela época e aquela busca da mulher em só poder ascender socialmente através do casamento. Com seu enorme poder de observação, a Jane Austen ela acabou se infiltrando cada vez mais nessa aristocracia britânica, observando como funcionava o negócio. E assim ela foi dando vida a esses personagens cheios de personalidades muito fortes, cada um muito diferente um do outro, todos carregados com uma aguda percepção psicológica, além da ironia que virou uma característica da autora. Vale ressaltar que a Jane Austen ela não casou. Tem alguns retratos que pintam ela com uma aliança no dedo, mas a Jane Austen nunca chegou a se casar. Ela ficou noiva uma vez por um dia, mas no dia seguinte ela encerrou o noivado, então não faz sentido esses quadros que tem ela com uma aliança. Jane Austen faleceu em Windsor, na Inglaterra, no dia 18 de julho de 1817. Algumas teorias sobre a morte da autora, algumas apresentam dizendo que foi câncer, outras dizendo que foi da doença de Edson, mas tem uma teoria da conspiração sobre a morte dela. Não é exatamente a conspiração, porque não é nada muito impossível de ter acontecido. Eu vou falar sobre as teorias da morte da Jane Austen daqui a pouquinho, mas antes vamos continuar falando aqui rapidinho sobre as outras obras da autora que foram publicadas. No ano seguinte à sua morte, foi publicado o livro Persuasão, e o primeiro livro que a Jane Austen escreveu, Lady Susan, só foi publicado em 1871. Ainda teve mais 2 obras que estavam inacabadas e o sobrinho dela terminou de escrevê-las para que elas fossem publicadas. São os livros Os Watsons e Sanditon's. Também foram publicados em 1871, no mesmo ano de publicação de Lady Susan. Vamos falar agora sobre as teorias da morte da Jane Austen. Vamos lá. Alguns historiadores acreditam que ela morreu de câncer. A teoria mais aceita é que ela morreu da doença de Edison, que é um distúrbio onde as glândulas adrenais não produzem hormônios o suficiente.
e isso teria ocasionado a morte da autora. Entretanto, cientistas mais recentes acreditam que ela tenha morrido através de envenenamento por arsênico. Essa teoria de que ela tenha morrido por envenenamento de arsênico surgiu quando os cientistas acabaram encontrando na escrivaninha da Jane Austen 3 pares de óculos com graus diferentes. Durante essa observação dos óculos, eles perceberam que o grau variava muito de um par para o outro. E a justificativa para alguém ter um grau variando assim com tanta frequência, de forma tão brusca, seria se a visão da pessoa estivesse se deteriorando de forma rápida com o passar do tempo. E é aí que também bate com as cartas que foram encontradas da Jane Austen para a irmã Cassandra, onde ela reclamava dizendo que a vista dela estava ficando pior a cada dia, que ela também vinha sentindo algumas dores. O optometrista Simon Barnard, ele foi chamado para analisar os óculos como especialista, e ele afirmou que, pelo que ele percebeu, provavelmente a Jane Austen estava desenvolvendo catarata. O primeiro questionamento é se essa catarata não poderia ter sido devido a diabetes. O especialista ele afirmou que se fosse diabetes, ela teria que estar num grau muito avançado, de forma que a Jane Austen não teria condições nem de ter tantos graus diferentes de óculos, ela simplesmente teria morrido. E foi aí que ele sugeriu que a catarata poderia ter surgido devido ao envenenamento por algum metal pesado, como é o caso do arsênico. Isso não significa que alguém envenenou Jane Austen e que ela morreu. A teoria afirma que provavelmente foi um envenenamento acidental, já que naquela época era comum você encontrar arsênico nos remédios, no papel de parede e às vezes até na água. Essa hipótese, no entanto, nunca foi confirmada. Para a gente encerrar esse vídeo, eu vou trazer para vocês agora algumas curiosidades rápidas sobre a autora. A primeira curiosidade é que ninguém tem plena certeza de como era Jane Austen. O semblante da autora é desconhecido. O único retrato oficial que a gente tem é um esboço de um desenho da irmã Cassandra. Então a gente não tem nem como ter certeza que a Cassandra desenhou ela direito. Alguns relatos de conhecidos descrevem a autora como se ela fosse uma boneca com um bom humor maravilhoso, bochechas redondas, rosadas. Entretanto, relatos de alguns vizinhos descrevem a Jane Austen como uma mulher alta, seca, com as bochechas muito proeminentes. Segunda curiosidade sobre a Jane Austen, ela sabia produzir cerveja. A maioria dos seus familiares sabiam como produzir esses tipos de bebidas alcoólicos, então às vezes quando ela não estava escrevendo, ela simplesmente começava a produzir cerveja. Terceira curiosidade, na época em que a Jane Austen começou a publicar os livros dela, estavam começando a ficar muito famosos os livros de ação, exploração, aventura. E ela poderia ter escrito sobre isso e provavelmente ter feito ainda mais sucesso na época. Mas ela preferia trabalhar as intrigas entre famílias, como funcionavam as coisas dentro de cada família, se agarrar ao romance em vez de esse negócio de aventuras e esse tipo de coisa. Quarta curiosidade, ninguém tem muita certeza de como era a personalidade da Jane Austen. Após a sua morte, os familiares queimaram praticamente todas as cartas da autora. As únicas que foram salvas foram as da irmã Cassandra. Mas mesmo assim ainda eram poucas, a grande maioria foi sim queimada e a família passou a investir nessa imagem de que a Jane Austen era uma mulher muito dócil e impecável. Quinta e última curiosidade é a dependência. Apesar de ser muito inteligente e já estar fazendo sucesso como escritora, a Jane Austen era solteira, então para onde a família ia, ela tinha que ir junto. Ela só foi ter dinheiro próprio aos 36 anos e vale lembrar que ela morreu aos 41. Então ela aproveitou muito pouco tempo dessa independência financeira que ela teve. Esse foi o novo quadro aqui do canal, trazendo a biografia desses autores tão famosos aqui pra vocês. De forma bem resumida, é claro, para o vídeo não ficar muito longo. Deixa aqui nos comentários se tem algum autor que vocês querem que eu traga aqui. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever e compartilhar para que mais gente possa conhecer o canal. Ative as notificações para não perder quando sair vídeo aqui. E o meu link da Amazon vai estar aqui na descrição, então se vocês quiserem comprar qualquer coisa, utilizem ele e assim vocês ajudam muito o canal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês na próxima. Tchau!